Tchugurugudac tudo. Tchugurugudac tudo. Vamos lá. Hoje eu vou estar gravando a aula aqui pelo computador, porque eu quero. Normalmente eu gravo pelo celular, mas dessa vez eu vou dar uma olhadinha no mercado aqui com vocês através do computador. Porque ele dá pra ter um panorama um pouco melhor do mercado, ter uma noção mais interessante. E é isso que eu quero entregar aqui para vocês hoje, beleza? Vamos nos contextualizar do Bitcoin. O que está acontecendo aqui? No gráfico diário nós estamos em uma lateralização. O mercado ele está lateralizado. Deixa eu puxar aqui, ó, esse retângulo daqui até aqui, ó. O preço entrou nessa consolidação, ele entrou nesse buraco e ficou. Ele está numa zona de distribuição. Ele subiu, achou um, achou dificuldade para passar dessa região, chegou a subir, mas logo ele já voltou para cá, ele está afunilando nessa região aqui. Beleza. No gráfico diário, então isso está desde 18 de março até então. Vamos dar um zoom aqui no que está acontecendo agora. Dessa lateralização toda, nós estamos bem na região central. Normalmente, o que a gente procura dentro do mercado? Da metade para cima, resumidamente, de maneira simplificada, da metade para cima a gente busca oportunidade de vender e da metade para baixo a gente busca oportunidade de comprar. Então, como o mercado está no centro, então ele pode tanto ir para um lado quanto ir para o outro. Não tem um mais para um lado, um mais para o outro ali, beleza? O mercado como um todo ele está numa lateralização, beleza? Vamos dar um zoom aqui. Mercado de gráfico de 4 horas. No gráfico de 4 horas, o que que nós entendemos? O que que nós conseguimos observar aqui do preço? Essa região aqui, ó, de todo esse movimento aqui, de toda essa região, qual que é a região mais interessante do mercado? Vamos usar essa ferramenta aqui para descobrir. A região de maior interesse é essa daqui, ó. Vamos até puxar uma linha para a gente ter em mente. Essa região aqui é uma região de muito interesse. Qual que é a probabilidade do preço vir para cá? É grande. O preço tem sim muita chance de vir testar aqui. Tanto é que quando o preço subiu até essa região aqui, ó, que essa região ela era um imbalance não fechado aqui, né? Aqui era um imbalance até então, a partir daqui, o preço buscou esse imbalance aqui para fechar e logo em seguida ele voltou para a linha amarela, voltou para o imbalance, lateralizou, voltou para a linha amarela 3 vezes, né? 4 vezes, porque daqui ele veio para cá, pum, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes aqui próximo. Então ele pode sim vir buscar mais uma vez essa região aqui. Porém, entretanto, todavia, vamos analisar todo o restante do gráfico. Esse imbalance aqui, ele virou um bloco de ordens de venda. Então, toda vez que o preço chegava aqui, ele rejeitava. Vinha aqui, ele rejeitava. Vinha aqui, ele rejeitava. Então, aqui ele capturou muita liquidez para cair. Ele já rejeitou muito essa região aqui, ó. Pode ver que o preço até tocou de volta nessa região e voltou a cair. Então, não tenho tanta expectativa assim de que o mercado vai fazer uma movimentação de alta maior, por exemplo, vir para cá, subir, quem sabe buscar essa região aqui de volta antes de voltar a cair. Ele pode sim fazer isso, porém não é tão provável assim nesse exato momento, porque isso não é um movimento que acontece rapidinho. Então, o que que ele vai fazer nos períodos menores? Ele vai querer fechar outros gaps, outros imbalances que ele esteja apresentando. Que são esses gaps, esses imbalances? Está vendo essa barrinha amarela aqui? Eu não vou ficar explicando o beabá do mercado, mas está vendo essa barrinha amarela aqui? Isso aqui era um gap. O que que ele fez? Ele se movimentou para fechar esse, só que logo em seguida ele se movimentou para fechar esse de volta. Ele subiu para terminar de fechar esse daqui, deixou um gapzinho, voltou para essa região, deixou um gapzinho aqui, ele voltou, deixou um gapzinho aqui, voltou para cá de volta. Então, o mercado basicamente ele fica numa
constante e incessável captura de liquidez nessas regiões onde fica um gap muito grande, por exemplo, ó, entre essa mínima aqui e essa máxima aqui, ele ficou esse gapzão. O indicador que eu uso é esse daqui, ó. O único indicador que vale a pena mesmo usar é o indicador de volume, essas barrinhas aqui embaixo e esse indicador aqui, ó. Fractal Breaking Balance, Fair Value Gap e Liquid Void, que ele mostra essas regiões aqui, né? É tudo região que o preço vai querer retestar de volta. E daí a gente usa o conceito de ordem, bloco de ordens, né? Bloco de ordem de compra, bloco de ordem de vendas. Que aqui, no caso, tem um bloco de ordens de vendas forte, ele joga o preço para baixo toda vez que o preço chega ali perto. É como se fosse o conceito de suporte e resistência. Dá uma pesquisada aí no Google sobre suporte e resistência que você vai entender o mesmo conceito, só que com uma nomenclatura diferente. Gráfico de uma hora. O que acontece no gráfico de uma hora? Ó, nós temos aqui dentro desse bloco de ordens de venda no período de uma hora, de 4 horas, um micro imbalance aqui no gráfico de uma hora. Então, ele pode querer testar essa região para buscar liquidez, capturar liquidez. Ele fez isso, né? Ele chegou nessa região, mas ele já rejeitou. Mas realmente há a possibilidade dele voltar para cá, de volta para capturar essa liquidez. Que outras regiões a gente teve? Ó? Esse gap aqui, ele já foi completamente fechado. Então, a gente pode ignorar ele. Ele não é tão importante assim mais. Esse gap aqui, ó, pum, já foi fechado também. Não precisamos dar tanto valor a ele assim. Agora, esse daqui, ó. E esse daqui não foi fechado por completo. Ele fechou 50%, mais de 50% já. Então, ele não é tão relevante assim. Assim, dizendo que ele vai vir fechar aqui de fato, não é tão provável assim. Porém, como ele já está numa região cansada de subir, então sim há a possibilidade dele descer aqui, consequentemente buscar essa região. Esse imbalance já foi fechado, não é tão importante assim. Esse imbalance já foi fechado, não é tão importante assim. O que a gente vê aqui para trás? Vamos dar uma voltada. Olha só, o preço devia até aqui capturar liquidez e subiu de volta. Aqui é um bloco de ordens de compra muito forte. Essa região aqui é uma região de compra muito forte. Toda essa região aqui. Tudo isso daqui. Tudo isso daqui é um bloco de ordens de compra forte. Aqui ele saiu, né? Ele rasgou para baixo, mas ele já voltou para dentro. Então, o que considero que predomina é essa região aqui, na minha análise, no meu ponto de vista. Você não precisa ficar apegado à minha análise. Se você, eu até acho bom que você mesmo se aventure, abra o gráfico e procure por oportunidades diferentes, procure por confirmações disso que eu estou falando aqui. Não abrace tudo que eu estou falando como verdade absoluta, até porque eu posso estar errado também e ser uma outra visão de preço, mas cada um tem uma certa visão de preço. A minha visão de preço seria essa. E converge com a possibilidade dele voltar aqui para essa região. Beleza. No momento que a gente está agora, não é muito bom a gente ficar operando. Eu não vou operar nesse momento. Estou analisando o mercado para achar ponto de interesse. Qual que seria um ponto de interesse para mim? Esse daqui, ó. Se o preço vir para cá, vai ser um ponto de interesse para mim fazer o quê? Para mim abrir uma operação de venda. Cadê? Opa, acho que eu tinha aberto certo. Operação vendida. Aqui é um ponto de interesse para mim abrir uma operação de venda com o meu stop acima dessa região aqui, num trade mais curto, ou acima desses topos aqui. Mas eu jogaria acima do imbalance. O preço pode sim vir buscar o imbalance e voltar a cair. Dá para você jogar o seu stop acima desse imbalance aqui, ou, se você quiser, acima desse pavio aqui, ó. Tem um pavio aqui, tem um pavio aqui, uma máxima aqui, uma máxima aqui, uma máxima aqui. Você pode jogar acima dessa máxima, acima dessa máxima, acima dessa máxima, acima de todas as máximas para ficar ainda mais seguro, né? Se você tá com medo de perder dinheiro, mas se você tá com medo de perder dinheiro, não é nem bom que você entre, independente se tá num ponto de interesse ou não, beleza? Então, seria bom deixar aqui
a operação, o stop acima desse imbalance e o nosso alvo. Vamos ver, talvez ele deixe, vamos abrir um pouco mais a nossa lupa, dar um zoom um pouco maior. Ó, ele tem um imbalance aqui não fechado. Se ele subir deixando esse imbalance aqui, nós podemos deixar ele como alvo principal. Jogar o nosso alvo da operação aqui, 50%. Lembra que ele pode vir pegar 50% e voltar a tomar a movimentação? Então a gente pode jogar aqui no 50%. Isso supondo que ele venha aqui para o nosso ponto de interesse e deixe um gapzão aqui no meio do caminho. Ó. Aqui ele deixou um gapzão, ele capturou a liquidez, mas pode ver que ele só veio e já subiu de volta. Então ele pode sim retomar essa região. Nós estamos no meio do gráfico, lembrando, nós estamos no meio desse range lateral, então o preço pode fazer tanto uma movimentação quanto outra. Lembrando, o ideal mesmo seria a gente aguardar o preço vir para uma região de interesse e sim abrir uma operação. Qual que seria uma outra região de interesse para mim? Vamos ver aqui. Essa daqui seria uma região de interesse para mim. O preço voltar a buscar essa mínima aqui, que está numa região de bastante indecisão, né? Teve muita indecisão aqui nesse momento do gráfico. Então, botar o meu alvo aqui, o meu ponto de interesse aqui, o meu stop abaixo desses fundos aqui. Ó, temos esse fundo, essa mínima aqui, eu jogaria o meu stop aqui. E o meu alvo de volta para essa máxima aqui, que também é esse imbalance que poderia ser fechado. Supondo que ele venha para cá antes de subir, esse seria um trade que eu abriria. E supondo que ele faça aquela movimentação antes, né, a movimentação de alta antes, esse seria o meu trade. Essa daqui seria a minha análise de hoje, seria os tipos de operações que eu estaria pronto para operar, que eu não ficaria marcando no ponto, eu ficaria em observação, até porque o gráfico, a gente está operando num tempo gráfico de 1 hora, tempo gráfico de 1 hora ele não demora tanto assim para se desenrolar, mas pode ser que ele bata isso daqui no final de semana, pode ser que ele bata isso daqui na segunda-feira, na terça-feira, enfim, a análise foi essa. Fechou? Fiquem atentos aí no gráfico, qualquer dúvida, estou à disposição.